Exercício 17. Encontre o limite quando x tende a menos infinito da expressão x menos 2 dividido por x quadrado mais 2x mais 1. Então, este limite é um limite no infinito, no caso menos infinito, de um quociente de polinômios. Quando estudamos o cálculo desse limite no infinito de polinômios, devemos considerar apenas as potências com maior expoente, tanto no numerador quanto no denominador, e seus respectivos coeficientes. No caso aqui, no denominador, a potência com maior expoente, né, o x quadrado, o coeficiente dela é 1, então eu considero x quadrado e desprezo 2x mais 1. No numerador eu vou desprezar o menos 2 e ficar apenas com o termo x na primeira. Né? Então, o limite dessa função racional ele pode ser simplificado com uma expressão aqui bem mais simples. Fica um limite quando x tende a menos infinito de x sobre x quadrado. E agora eu posso simplificar x no numerador e denominador, ficando ainda com a expressão mais simples ainda, o limite então de quando x tende a menos infinito da expressão 1 sobre x. Agora, quando x tende a menos infinito, a expressão 1 sobre x obviamente tende a zero, então este é o valor do nosso limite. Exercício 19. Encontre o limite quando x tende a mais infinito da expressão 7 menos 6x na quinta dividido por x mais 3. Então, é um limite no infinito, no caso é mais infinito, de um quociente de dois polinômios, um polinômio do grau 5 no numerador e um polinômio de grau 1 no denominador. Então, no estudo desses limites, né, de polinômios, nós vamos fazer uma simplificação, nós vamos ficar apenas com as potências com maior expoente, né, as potências de liderança, tanto no numerador quanto no denominador, e seus respectivos coeficientes. Então, no numerador, eu tenho a expressão menos 6x na quinta, né, que vai ser mantida, e o constante 7 será desprezada. Enquanto no denominador, o que será mantido será a expressão x, e a constante, que tem grau 0, né, comparado ao x que tem grau 1, será desprezada. Então, o limite fica mais simples, fica um limite quando x tende a mais infinito de menos 6x na quinta sobre x. Aí eu posso simplificar, né, e botando menos lá para fora, então fica menos o limite de 6x na quarta quando x tende a mais infinito. Ora, quando x tende a mais infinito, a expressão 6x na quarta vai crescer sem nenhuma cota, então esse limite será mais infinito. Como eu tenho menos lá na frente, então eu vou ter menos vezes mais infinito, que dá menos infinito. E este, então, é o comportamento da expressão 7 menos 6x na quinta, quando x sobre x mais 3, quando x tende a mais infinito. Esse limite é menos infinito. Exercício 23. Encontre o limite quando x tende a mais infinito da raiz cúbica de 2 mais 3x menos 5x2 sobre 1 mais 8x quadrado. Então, esse nosso limite aí, o limite da raiz cúbica daquela função racional, ele pode ser escrito então como a raiz cúbica do limite da função racional, do quociente de polinômios. Né? O polinômio do numerador, um polinômio de grau 2, coeficiente de liderança então é menos 5, menos 5x2 é o que será mantido, e no denominador também um polinômio de grau 2, só que o coeficiente é 8, então o termo 8x quadrado é o que será mantido. Então 2x mais 3 no numerador será desprezado e a constante 1 no denominador também será desprezado. E nosso limite então fica raiz cúbica do limite de menos 5x2 dividido por 8x2. Simplificando aí o x quadrado, fica então, já botando menos lá para fora, eu tenho então raiz cúbica de menos o limite de 5/8, a constante, que é 5/8. Então eu fico com
a raiz cúbica de menos 5 oitavos. Isso dá menos a raiz cúbica de 5 dividido pela raiz cúbica de 8, que é 2. Né? Então, o valor do limite aí é menos a raiz cúbica de 5 dividido por 2. Exercício 29, encontre o limite quando x tende a menos infinito da raiz quadrada de 3x na quarta mais x, dividido por x quadrado menos 8. Então, nosso limite é quociente de polinômios. Na verdade, no numerador eu tenho a raiz quadrada de um polinômio, né? E no denominador eu tenho um polinômio. Então, nós vamos manter os coeficientes, as potências de maior expoente, né? Coeficientes de liderança, 3x quarta e x quadrado, respectivamente, no numerador e denominador. Então, os termos x e menos 8 serão desprezados. Então, aquele limite, então, fica no menos infinito, fica o limite, quando x tende a menos infinito, da raiz quadrada de 3x na quarta sobre x quadrado. Então, o termo x foi desprezado no numerador e o termo menos 8 foi desprezado no denominador. A raiz quadrada de 3x na quarta eu vou escrever como a potência com expoente 1 meio. Então, fica 3x na quarta na 1 meio dividido por x quadrado. Então, fico com um limite de 3 na 1 meio vezes x na quarta sobre 2, que dá o x quadrado, né, no numerador. E no denominador eu tenho um x2. Então isso pode ser simplificado. Simplificando, eu fico apenas o limite da constante 3 elevado a 1 meio, que é a raiz quadrada de 3. Né? Então esse é o valor final do limite dessa expressão raiz quadrada de 3x na quarta mais x dividido por x2 menos 8 quando x tende a menos infinito. Esse limite é raiz de 3. No exercício 31, encontre o limite quando x tende a mais infinito da expressão raiz quadrada de x quadrado mais 3 menos x. Então, para o cálculo desse limite, nós vamos multiplicar e dividir a expressão pela raiz quadrada de x2 mais 3 mais x. Note então que eu estou multiplicando e dividindo, então, pelo mesmo termo, então não estou alterando a expressão, e o termo é a raiz quadrada de x quadrado mais 3 mais x. Muito parecido com a expressão que foi nos fornecida. A única diferença é que eu substituí o menos x pelo mais x, para poder então fazer uso do produto notável a menos b vezes a mais b, que dá a quadrado menos b quadrado. Então, aparentemente, essa expressão ficou mais complicada, mas agora o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, usar o produto notável no numerador. Então, fica o quadrado de x, da raiz de x2 mais 3, menos o quadrado de x. O denominador permanece o mesmo, né? Raiz quadrada de x2 mais 3 mais x. Então, o quadrado da raiz quadrada, agora ali no que eu tenho no numerador, né, eu tenho o quadrado da raiz quadrada de x2 mais 13. Bom, isso é x2 mais 13, então isso fica então limite, quando x tende a mais infinito. O numerador ficou x2 mais 3 menos x2. O denominador é o mesmo, né, raiz de x2 mais 3 mais x. Então agora eu cancelo o termo x2 menos x2 e fico com apenas o limite da expressão 3 sobre a raiz quadrada de x2 mais 3 mais x, quando x tende a mais infinito. Bom, agora eu tenho polinômios, né? No numerador eu tenho polinômio constante, no denominador eu tenho a raiz quadrada de um polinômio. Então eu vou ficar aí com apenas os termos de maior expoente, então eu vou desprezar aquela constante 3 ali, será desprezado, eu fico com apenas a raiz quadrada de x quadrado mais x. Então agora isso, a raiz quadrada de x quadrado é o módulo de x, né? Então fico com um limite quando x tende a mais infinito da expressão 3 sobre, ao invés de raiz de x2 eu ponho o módulo de x mais x.
Como x está tendendo a mais infinito, só nos interessa valores positivos de x. Então, no caso, para x tendendo a infinito, obviamente o x será positivo e o módulo de x será igual a x. Então, o limite quando x tende a mais infinito dessa expressão aí, 3 sobre o módulo de x mais x, pode ser simplificado assim, fica 3 sobre x mais x, né? Porque o módulo de x é igual a x para x positivo. Então eu fico com um limite de 3 sobre x mais x a 2x. 3 meios é uma constante, vai lá para fora. Multiplico o limite da expressão 1 sobre x quando x tende a mais infinito, esse limite é zero, então eu fico com 3 meios vezes zero, que dá zero, então, e esse é o valor do limite. Exercício 35, vamos encontrar o limite quando x tende a mais infinito da expressão nx menos n menos x dividido por nx mais n menos x. Então, para resolver esse limite, nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador pela expressão nx, né? Parecido com o que nós temos comportamento com polinômios, não é exatamente polinômios, mas eu tenho ali no numerador a expressão nx, que ela é muito maior que n menos x, quando x tende a mais infinito. Então, quando o x é muito grande, nx vai tender a mais infinito, enquanto que n menos x vai tender a zero. Então, esse termo n menos x, é a ideia que ele poderia ser desprezado. Então, para provar isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por nx. Então, é como se eu estivesse dividindo, né, no caso, polinômios pela potência com maior expoente. No caso, não. Então, estou dividindo então, tanto o numerador quanto o denominador por nx. nx nunca é zero, então não estou dividindo por zero. Vou fazer isso sem alterar, então, a expressão. nx dividido por nx dá 1. E n menos x dividido por nx dá n menos x menos x, né? Mantendo a base e subtraindo os expoentes. Então eu fico ali com um limite, quando x tende a mais infinito, nx dividido por nx dá 1, menos n menos x dividido por nx dá n menos x menos x. O denominador é semelhante, a única coisa é que o menos é trocado pelo mais ali. Então eu fico com 1 mais n menos x menos x. Ora, n menos x dá n menos 2x. Então eu fico com um limite, quando x tende a mais infinito, de 1 menos n menos 2x sobre 1 mais n menos 2x. O limite do quociente é o quociente dos limites, se ambos os limites existirem. O limite da diferença é a diferença dos limites, se ambos existirem. No caso, o limite da constante, quando x tende a infinito, a constante 1 tende a 1, evidentemente. Então eu fico com 1 menos o limite, quando x tende a mais infinito, da expressão n menos 2x, dividido por 1 mais o limite, quando x tende a mais infinito, da mesma expressão n menos 2x. Essa função exponencial com decaimento, ela tende a zero quando x tender a zero. Então, ambos os limites ali no numerador e denominador são zero. Então, eu fico com 1 menos zero sobre 1 mais zero. Então, isso dá 1, que é o valor do limite.